Um beijo nele, desejar um bom dia, uma boa semana. Tudo bem, meu querido? Eu tô e você? Tudo bem também. Então tá bom. Bom, gente, hoje, como de maneira inevitável, a gente vai falar sobre a morte do Gugu, né? Infelizmente, ele partiu aí na noite de sexta-feira. Deixou a gente muito triste, né? O Brasil inteiro lamentou, está lamentando ainda a morte dele. Tínhamos uma pontinha de esperança, né? A gente chegou a comentar sobre isso aqui, até pela demora, né? No anúncio de como estava a situação, estava esperando o neuro brasileiro chegar lá. A gente estava com aquela pontinha de esperança que, infelizmente, não se confirmou. Pois é, e a gente tem atualizações aqui para dar para vocês, sim. Inclusive, vamos falar a respeito do velório dele, onde é que será, como que será o esquema. O traslado, né? A questão da doação de órgãos também, porque até até sábado de manhã, a ideia da família era uma, teve que modificar, enfim. Tem várias coisas pra gente comentar e também vamos falar como é que foi a cobertura das emissoras em relação à morte do Gugu, né? Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. Tem assunto nessa história. Tem assunto demais, coisa boa e coisa ruim, viu, gente? Daqui a pouco a gente comenta com vocês, tá? Tá bom, queremos saber tudo. Você Pode conta deixar. já? Tá bom. Agora, convido o Gabi e também o Dr. Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião especialista em cirurgia de cérebro e coluna, para conversar sobre essa fatalidade que vivemos aí, estamos vivendo ainda esse luto que aconteceu no final de semana, a confirmação da morte do Gugu Liberato. E a gente quer entender um pouco mais sobre esse quadro, por isso convidamos o Dr. Renato. Seja bem-vindo, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Tudo ótimo também, graças a Deus. Bom, muito de repente, fica difícil para a gente assimilar, né? Sim. Imagino, se pra gente tá assim, imagina pra família, né? Uma coisa realmente muito difícil. E muitas pessoas se questionaram com relação à irreversibilidade da morte encefálica, né? A gente ficou até com essa pontinha de esperança durante a manhã da sexta-feira, a confirmação não vinha, e esperaram um neurocirurgião chegar para ter essa confirmação, porque acho que justamente a família tinha ainda uma pontinha de esperança. Vamos começar a explicar para o pessoal de casa o que significa a morte encefálica, em que circunstância ela acontece? Tá. A morte encefálica é a cessação de todas as atividades, tanto cerebrais, corticais, né? Então são as voluntárias, quanto as de tronco, que são as atividades involuntárias, certo? É uma coisa muito difícil de se falar em morte encefálica por conta justamente da esperança com relação à família. Então, para que seja algo irreversível, você tem que ter uma certeza muito grande. Por isso são necessários critérios clínicos e critérios de imagem. Tem um protocolo muito grande a ser seguido, Tem um protocolo muito grande a ser seguido e esse protocolo é definido por lei. É interessante que seja 2 médicos que não fazem parte de nenhuma equipe de transplante, nenhuma equipe que tenha alguma relação com quem vai receber pessoal, esses órgãos, com quem né? vai receber os órgãos, então tem que ser algo idôneo. Tá. Justamente por isso, uma vez que você decreta a cessação das atividades encefálicas e cerebrais, por conseguinte, você faz com que o quadro seja irreversível e decreta a morte, e aí o paciente está apto à doação de órgãos. E com relação às leis, porque ele estava nos Estados Unidos, né? Você Sim. falou que ele ser definido por lei. Sim. Tem alguma diferença do protocolo que é seguido nos Estados Unidos para decretar a morte encefálica com o que acontece no Brasil ou é uma questão universal? Na verdade, basicamente é a mesma coisa no mundo inteiro. Algumas coisas que mudam são exames a serem seguidos. Então, no Brasil, nós necessitamos de um exame de imagem ou um exame de função cerebral. Já nos Estados Unidos não há necessidade. Aqui no Brasil, fora os protocolos clínicos, as duas observações clínicas com 6 horas de distinção entre uma e outra, você tem que ter um exame de arteriografia, provando que não tem fluxo cerebral, um Doppler transcraniano, provando que também não tem fluxo cerebral, ou um eletroencefalograma muito aumentado na sua percepção, provando que não tem ondas cerebrais. Tá. Com esses exames, você pode decretar a morte do paciente. Tá. Então, a minha dúvida em relação até a ida do médico brasileiro para lá, né? Porque, como você comentou, são necessários 2 médicos que não atuem em conjunto para darem um atestado, ou não tenham outros tipos de interesses. Mas também a ida do médico brasileiro tem a ver com os protocolos nacionais para poder validar
o diagnóstico ou não tem nada a ver? Não, tecnicamente não, até porque o médico, ele é médico em território nacional. Ok. Então, eu sou médico enquanto estou no Brasil. Ok. Eu não sou médico fora do Brasil. Então, teoricamente, seriam os 2 médicos nos Estados Unidos que fariam isso. Entendi. O fato de um médico brasileiro ter ido para os Estados Unidos é para ver se a morte realmente, se o paciente realmente não tinha possibilidade de recuperação. Okay. Porque, na verdade, quando se pensa num paciente que caiu de 4 metros de altura, 4 metros de altura não é algo muito grande, não é algo muito alto. A chance de sobrevivência, dependendo da situação. A chance de sobrevivência é muito grande. Agora, dependendo de como você cai, realmente é algo catastrófico. E sobre isso está se especulando que ele teve um desmaio ou durante a queda, mas que ele já tenha caído desacordado, né, doutor? Foi o que, inclusive, esse neurocirurgião brasileiro que esteve lá trouxe essa informação, porque o peso com que o corpo dele caiu dá a entender que ele não teve muita defesa, né? Que ele não estava com o corpo contraído, que ele realmente o corpo ficou muito mais pesado durante essa queda. Sim, porque basicamente quando você vai cair, você tem como reação espontânea colocar a mão na frente. Sim. E colocando a mão na frente, você diminui o impacto da cabeça. Então, teoricamente, o seu trauma vai ser muito menor. Agora, caso ele caia desmaiado, como ele cai desmaiado, ele cai sem proteção alguma e a lesão cerebral pode ser muito mais grave. Então pode ser que ele tenha tido uma pancada na cabeça antes mesmo de chegar ao chão. Pode ser que ele tenha um desmaio de qualquer causa. O desmaio, susto, né, a síncope também. você pode ter por conta cardíaca. Então você pode ter uma síncope por causa cardiogênica. Você pode ter uma crise epilética, você pode ter uma vertigem, ou você pode ter um aneurisma que se rompeu e você perdeu a consciência. Especular o que aconteceu antes da queda é muito complicado. O que se tem sabe, um universo enorme de possibilidades. O que se sabe é o paciente caiu e, pelo que nós vemos na mídia, eu não tive acesso à tomografia, mas pelo que se vê na mídia, ele caiu e teve uma contusão, ele teve um hematoma intracraniano. Tá. Aí se fala, por que não se operou o hematoma intracraniano? Eu ia entrar justamente nessa pergunta agora. Você tem acesso ao que aconteceu? Por que não se operou? Basicamente, nós temos algumas escalas e nós temos algum prognóstico com relação à gravidade que o paciente chega ao hospital. E, claro, o paciente tendo possibilidade de sair vivo, qualquer médico operaria. Ele deve ter chego tão grave ao hospital que o simples fato de colocar o paciente numa sala de cirurgia inferia mais risco do que benefício ao paciente. O que a gente tem de informação é que ele deu entrada em escala de Glasgow 3. O que é isso, doutor? A escala de Glasgow é uma escala clínica, tá? Para saber como que o trauma ele evolui. Então, basicamente, uma pessoa desacordada, que não movimenta a dor, que não responde a estímulos verbais, não verbaliza nada, não movimenta com relação à dor, não tem abertura ocular, esse tipo de pessoa está em Glasgow 3, que é o mínimo que se tem. É uma pessoa que não acorda e não reage a estímulos. Enquanto uma pessoa como nós, tá? Uma pessoa que responde a estímulos verbais, tá? Que tem abertura ocular espontânea, que tem movimentação, que obedece a comandos, essa pessoa está em Glasgow 15. Então, o melhor da escala é um Glasgow 15. E o pior da escala é um Glasgow 3. Tá? Então ele já estava no estado. Então, na verdade, quando ele entrou, o estado dele já era gravíssimo, porque um Glasgow 3 se infere que a pessoa não consegue acordar com nada. Tá? Então, ele já entrou em algo muito grave. Tá? Aí você fala, por que não vamos operar? Ele deve ter entrado instável. Então, ele não tinha condições de ser levado a um centro cirúrgico. Poderia morrer ali mesmo. Ele poderia morrer só pelo transporte ao centro cirúrgico. Às vezes o paciente é tão grave que nós não temos nem como fazer um diagnóstico com tomografia ou ressonância pela gravidade. Ele não aguenta ser transportado até o local do exame de imagem. Para a gente encerrar, só tira uma dúvida. Muita gente se questionou sobre a diferença entre a morte encefálica e o coma. Qual é a diferença entre essas duas condições?
Para a morte encefálica ocorrer, necessariamente eu preciso ter um coma irreversível. Tá. Certo? Então, necessariamente eu preciso ter um coma tão grande a ponto dele ser irreversível. Quando se tem um coma irreversível, eu posso entrar na seara de morte encefálica. Essa é a primeira coisa. Tá. Mas o coma, por si só, ele não precisa ser irreversível. Eu posso ter um coma de um paciente que usou droga. Então, eu posso ter um coma de alguém alcoolizado. Coma é qualquer um que tem uma escala de Glasgow, que é aquela escala que vai de 15 a 3, menor do que 8. Tá. Então, necessariamente, ele pode reagir aos estímulos, mas não reage tão bem quanto uma pessoa normal. Essa escala ela é dinâmica, então quando o paciente está grave, numa UTI ou alguma coisa do gênero, você faz essa escala de meia em meia hora, você reavalia de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, certo? Mas o coma nem sempre ele é irreversível. A lesão axonal difusa, alguém que caia, bata a cabeça e fique desacordado, ela é reversível, mas demora um tempo, às vezes demora um dia. Também por isso não se fecha o protocolo de morte encefálica tão rapidamente. Sim. Eu sou obrigado a ter um paciente que não tem reflexo de tronco, que não responde a nada, com os exames que atestem que ele não tem resposta cerebral. E mesmo assim, eu ainda tenho que ter um paciente que não tenha droga circulando no organismo. Porque às vezes você faz uma droga para entubar o paciente. Sim. Essa droga, no momento da avaliação, ela não pode estar circulante no organismo. Eu não tenho que ter nenhum fator externo que possa vir a ser fator de confusão. Muito triste a forma como tudo aconteceu, né? A gente fica com essa sensação de morte besta, né? Morte evitável, fica uma sensação estranha, assim. Mas, ao mesmo tempo, a forma como tudo aconteceu permitiu que o Gugu beneficiasse tantas pessoas com a doação de órgãos, né? Eu não sei precisar quantas pessoas foram beneficiadas, mas ele permitiu que todos os órgãos possíveis fossem doados, né? Sim. E isso deixa aí mais uma prova da pessoa fantástica que sempre foi, né? Deixa eu agradecer ao Dr. Renato Andrade Chaves, neurocirurgião especialista em cirurgia de cérebro e coluna. Obrigada pela participação aqui no Revista e pelos esclarecimentos, tá bom? Estamos de volta com a Revista da Cidade. Vamos continuar falando sobre a repercussão da morte do Gugu no final de semana, né, Gabi? Vamos sim. Antes disso, vamos dar os parabéns para os aniversariantes hoje, do dia, verdade. rapidinho. O Pedro Bismarck, né, que é o Nerso da Capitinga, que está fazendo aniversário hoje. Beijo para você, viu, Pedro? Querido. Ana Paula Padrão também soprando as velhinhas hoje. Parabéns. A Virgínia Cavendish, beijo enorme pra você, meu bem. Parabéns. E a Thaís Araújo, que estreia hoje aí na novela Amor de Mãe, é uma das protagonistas da história. Um beijo enorme pra todos vocês. Linda demais. Bom, antes da gente falar da repercussão em si, vamos falar de algumas informações assim que eu acho legal vocês saberem, tá? O corpo do Gugu já foi liberado do hospital em que ele estava internado e agora ele está indo para uma instituição que é o equivalente ao IML daqui do Brasil, lá em Orlando, né? Para que possam ser feitos todos os últimos laudos, enfim, todas as últimas perícias para liberação, né? Para testar o óbito, também, exatamente, para testar o óbito dele, né? Em relação à morte cerebral. E, bom, o que a assessoria do apresentador disse é que esse exame lá no IML dos Estados Unidos, né, que não é esse o nome do centro, vai ser realizado nessa segunda-feira. Então, o corpo do Gugu deve chegar até quinta-feira dessa semana aqui, porque aí tem toda a preparação para o transporte do corpo do apresentador para cá. E aí, a família pretende organizar um velório na Assembleia Legislativa daqui de São Paulo. Deixa eu pegar as informações certinhas para dar aqui para vocês. Muito provavelmente vai ser aqui na Assembleia Legislativa. Bom que vai ser aberto ao público, Vai ter um horário, né, de abertura para o público, sim. A gente não tem ainda as informações do horário, pessoal, porque depende tudo do acerto de todos os procedimentos lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem essa etapa da liberação do IML, dos exames que serão realizados hoje, a liberação do corpo, a preparação do corpo, o horário do voo, né? Porque não é qualquer voo que você consegue fazer um transporte desse tipo para o Brasil. Então vai depender de uma série de fatores, mas a expectativa é que chegue aqui na quinta-feira. Então ao longo da semana a gente vai atualizar vocês. Então já se prepara que aí entre quinta e sexta-feira será realizado o velório. Muito provavelmente pelo fato do corpo já estar um bom tempo
não no seu estado mais natural, né? Ele já começa a entrar no processo aí de decomposição. O velório muito provavelmente não vai ser tão longo assim, né? Então se organizem, se planejem direitinho e também respeitem, né, o momento e o horário lá do dia da visita, mas a gente vai passar todos os detalhes. Fica aquelas dicas, né? Não fica filmando, fotografando as pessoas. Exato, né? Não sejam esse tipo de gente, pelo amor de Deus. Essa coisa terrível que algumas pessoas acabam fazendo. Vamos respeitar esse momento, né? Não é uma coisa para se fotografar. Exato. Vai ter muita gente famosa lá, muita gente famosa mesmo, porque o Gugu era essa pessoa querida e amada por todos, né? Bom, o enterro vai ser lá no Getsemane, que fica ali no Morumbi, é onde já está enterrado o pai dele, né? O Augustino. É Augustino o pai dele? Esqueci o nome do... jazigo da família ali, né? Exato. Eu esqueci o nome do pai dele. Mas enfim, o pai dele está enterrado nesse cemitério e ele também vai ser enterrado lá. Então, vamos aguardar. A gente essa semana ainda tem mais detalhes. Agora, rapidamente falando também sobre a repercussão disso, dessa fatalidade, né, em toda a imprensa. Eu gostei muito da maneira, principalmente, como a Globo abordou a morte do Gugu. Foi um jeito bem elegante, né? Sim. Eu acho Sem exagero. De todas as emissoras, foi a que mais teve, assim, um tom respeitoso. Sensibilidade, na medida, né? Não ficou exagerando, fazendo aquele sensacionalismo em cima da história. E eu acho que deu o espaço necessário para o peso e para a representatividade do que é o Gugu para a televisão brasileira, né? A gente começou a cobertura com o Jornal Nacional e foi num momento super delicado para o Jornal Nacional, que toda sexta-feira tem aquela apresentação dos âncoras, que são do Brasil inteiro, que vão participar da edição de sábado. Então ele anunciou a morte do Gugu Liberato antes, assim, segundos antes da entrada desses âncoras que apresentariam a edição de sábado. E aí até o William Bonner pediu desculpas para os dois jornalistas e para o público de casa que, enfim, eles não conseguiriam receber os novatos com tanta felicidade, com tanta festividade, como de costume, por conta, né, desse momento delicado que eles estavam enfrentando ali, né? E já existia um material pronto, eles exibiram um trecho desse material, dessa homenagem para o Gugu, com imagens do SBT, com imagens da Record, sem medo, assim, sabe, daquelas leis bobas antigamente, leis bobas não, daquelas regras bobas que a Globo tinha antigamente, de ignorar artistas de outras emissoras. Mostrou o logotipo da SBT, mostrou o logotipo da Record, muito mais da SBT. A Globo mostrou muito mais material da SBT do que da época do Gugu na Record. Que é onde o Gugu fez muito mais história. Exatamente. E o Jornal da Globo, depois apresentado pela Renata Lopretti, que teve aí mais da metade da sua duração dedicada a homenagem ao Gugu, né? A retrospectiva do que foi ele, com as informações dos repórteres que estavam lá em frente ao hospital em Orlando, fazendo atualização em tempo real, e foi muito respeitosa, de um excelente tom. Fica o puxão de orelha para o SBT, né? Que demorou muito. É uma coisa, assim, surreal o que acontece no SBT às vezes, sabe, Rê? Eles demoraram horrores para ter a primeira manifestação de solidariedade em relação à morte do Gugu. Foi no SBT que o Gugu se transformou no que ele é, né? Foi onde ele aconteceu de verdade, né? E na Record a gente pegou os anos áureos dele, já toda a fama, todo esse nome monstruoso que ele construiu. E a Record também fez uma boa abordagem. A Record, diferentemente de todos os outros casos em que houve morte de seus artistas e tudo mais, também dessa vez fez uma abordagem extremamente honrosa, educada e respeitosa. E lá dentro da Record, que era onde o Gugu estava trabalhando, né, desde 2009, eles tiveram aí acesso a algumas informações um pouco mais privilegiadas, né? Então, todas as primeiras informações eram dadas ali para a equipe da Record, até mesmo por conta, né, do fato dele ter sido funcionário, dele ser funcionário da emissora. Ontem, no domingo, todos os programas ao vivo, todos dedicaram um tempo para isso. Eu amei o que a Thaís Araújo fez lá no palco do Popstar, que ela pegou, foi muito breve, muito breve, mas assim, antes de começar, ela falou, gente, esse programa aqui vai ser de muita alegria, a gente está dedicando ele para o Gugu Liberato, que infelizmente partiu, mas esse domingo vai ser um domingo, e a galera da plateia, legal! E foi muito emocionante. Bacana. A declaração do Faustão, o que o Celso Portiolli fez, sabe, gente? Portiolli estava muito emocionado. Olha, o que o SBT não fez até ontem... Tudo que o SBT pecou, exato, o Celso compensou depois. O Celso corrigiu, mas de um jeito tão brilhante que, olha, Celso Portiolli,
parabéns para você. Foi muito emocionante as suas palavras, a maneira como você dedicou o seu carinho a esse momento e o respeito que você tinha ao Gugu. O que a tua emissora não fez, você fez e fez muito bem, Aliás, tá? o Celso postou, inclusive, um vídeo do momento em que ele soube da notícia que ele estava parando para contar para a mãe dele, inclusive, que ele não sabia nem como falar para ela, que ela também tinha um carinho enorme por ele. E ele conseguiu passar pra gente o quanto ele estava triste com aquilo. Ele estava chorando copiosamente de soluçar. Sim, sem conseguir falar, praticamente. Geraldo Luiz também fez uma boa homenagem. A única pessoa, assim, que parece que falhou, né, gente? Isso eu ainda preciso ver direitinho, todo o contexto e tudo mais. Foi o Rodrigo Faro, que foi muito detonado. Foi, né? Muito Os detonado. haters não perdoaram, não, Exato. né? No momento em que estava ali mostrando homenagem ao Gugu, vazou um vídeo dele, né, ao vivo, perguntando como é que estava a audiência. Então, e logo na sequência, quando ele teve a resposta, ele me aparece chorando, né, no estúdio. A galera não gostou muito do timing das coisas. A gente preocupada com a audiência nesse momento em que, vamos combinar que a audiência não a audiência era o mínimo ali. É. Assim, não era o fator preocupante do dia, né? A Record montou uma operação, um batalhão ali, né? Chamou gente que não estava escalada para trabalhar no fim de semana para trabalhar, fez programa ao vivo com todo mundo, justamente para dar essa homenagem a esse funcionário. Aí, querer saber da audiência, eu achei que foi de um péssimo tom. Mas a gente vai apurar direitinho depois para trazer as informações. Tá certo. Bom, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Provavelmente tem outras coisas para você contar depois, né, Gabi? A gente se fala já já. Combinado, meu amor. Obrigada, meu querido. Obrigada, Até viu? já. Dá tempo de contar mais alguma coisa? Vamos falar do Galvão Bueno, né? Porque também pegou muita gente de surpresa. A gente vai ter o vídeo disso, Mate, do Galvão? Vamos mostrar rapidinho, diretora, por gentileza, que eu tô sem ponto aqui, porque eu não vou conseguir falar contigo. Vamos mostrar. Que fim de semana esportivo foi esse? A nação rubro-negra enlouqueceu. O Flamengo conseguiu um feito inédito. 2 títulos num só final de semana. Bicampeão da Libertadores e heptacampeão brasileiro. E eu, tão acostumado a estar nas decisões, estava me recuperando no hospital aqui em Lima. Olha, parabéns, Flamengo, faça festa mesmo, nação rubro-negra. E eu quero dar uma notícia para vocês que torceram muito por mim. Já estou com alta determinada. E se Deus quiser, terça-feira já estarei aí no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos por todas as mensagens, orações e pensamentos positivos. E até breve, na tela da Globo. Olha, ele já falou quanta notícia boa! Ele já falou tudo. Que bom! Então ele já Achei que ele emagreceu, né, nesses tempos hospital, aí, né, amiga? Hospital, então faz isso. Bom, só pra gente encerrar de vez hoje o bloco de fofocas, Luísa Sonza ontem foi eliminada da Dança dos Famosos. Eu achei que ela ia até a final, porque tava indo tão bonitinha aí na competição, mas ela se deu mal. Ontem não foi um dia feliz. E agora restam 5 duplas na competição. E semana que vem a gente vai ver quem ainda segue no jogo. É isso. Tá certo. Terminamos por hoje. Começamos muito bem essa semana. Obrigada pela companhia de vocês sempre. Amanhã estaremos de volta com toda certeza por aqui. Amanhã é dia de Faça e Venda, para você aprender mais uma delícia para vender e ganhar muito dinheiro. Teremos muitas informações também. Sem sombra de dúvidas. A gente vai atualizar vocês mais a respeito de tudo que tá rolando no mundo dos famosos. Às 10h30 da manhã, ao vivaço aqui na sua TV Gazeta. @Regiane Tapas, @Gabi Perlini. Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.